Caros irmãos, graça e paz a vocês. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso terceira edição do Encontro de Paternidade, só que neste caso online, à distância, devido à grande crise de saúde que nós estamos vivenciando. Mas nós louvamos a Deus que nos capacita a reinventar. Então eu quero agradecer a participação de todos e me desculpar já pela forma de me apresentar aqui, porque não é fácil fazer gravações, porque a gente está acostumado com o toque, com a presença dos irmãos, estar juntos, e neste caso a gente vai sofrer um pouco aqui diante das câmeras. Mas eu acredito que tudo vai dar certo, ok? Então não se preocupe. Então o nosso tema é confissão e aconselhamento dentro do contexto de paternidade. Tá? É sobre isso então que nós vamos tratar. Com relação à confissão e aconselhamento, isso está relacionado com a nossa maneira de ser, com situações das nossas individualidades, da nossa intimidade, enfim, os enfrentamentos que nós temos com o pecado, com o desejo da carne e também o enfrentamento que nós temos de controlar as nossas vontades. Muitas das atitudes que nós tomamos, né, muitos dos projetos que nós fazemos, muitas vezes eles não dão certo porque eles não estavam de acordo com a vontade de Deus, e isso também nos leva a uma situação de muita dificuldade. E aí cabe o compartilhar, cabe o confessar, cabe ter irmãos para que eu possa expressar minha vida, me livrando de todo esse peso, né? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com algo muito profundo, voltados para nós mesmos, né? Com as nossas lutas diárias, com a nossa luta com a carne, com as nossas lutas contra os desejos da carne, né? E isso nos leva, muitas vezes, a nos afundar quando nós nos distanciamos do outro, quando nós ficamos sozinhos, tentando resolver por nós mesmos a situação. Então muitas dessas situações podem sair do controle e não conseguimos lidar sozinhos com ela. Então uma das coisas é não acreditarmos que nós vamos dar conta do recado, que nós vamos resolver esses problemas que só nós conhecemos, que está dentro de nós. É importante não temermos, porque nós às vezes fazemos coisas, somos coisas que só nós nos conhecemos, só nós percebemos o que somos e o que fazemos. E muitas vezes nós temos o temor até de falar para o outro tal estranho, tal profundo, né, e repugnante é aquilo que a gente está envolvido. Mas eu quero encorajar os irmãos que nós estamos dentro de uma comunidade cristã e que Deus dá-nos o espaço, dá-nos a oportunidade de abrir as nossas vidas para nós nos livrarmos de nós mesmos, né? Porque lutar contra o diabo, lutar contra as tentações é uma coisa, mas o inimigo muito grande também somos nós mesmos, somos os nossos desejos, aquilo que nós queremos realizar. Então é dessa forma que nós vamos tratar dentro dessa ministração. Vamos falar daquele que confessa a necessidade de confessar, de expor, e também daquele que ouve essa confissão, ouve as situações em que está sendo colocada para ele, né? Então, muitas vezes, a vergonha da exposição é que nos faz prisioneiros também de um fato, de um pecado, de uma situação em que nós nos encontramos, de uma atitude errada que nós estamos fazendo, de um projeto que nós estamos desenvolvendo, e muitas vezes a vergonha nos faz a gente ficar preso nisto, né? Ela é removida por meio do amor, por meio daquele que acolhe. Através da acolhida nos braços do Pai Eterno, na figura de um irmão, na figura de um pai espiritual, daquele que vai te ouvir, né, não há vergonha que persista. Ao quebrar a vergonha, quebra-se o silêncio e a partir da confissão bem recebida, vem a libertação. Então eu quero encorajar os irmãos nisso. Eu sei que é difícil, o que eu estou falando aqui não é coisa fácil, isso não significa que eu administro isso com tranquilidade, é muito difícil para mim, mesmo eu tendo irmãos que me ouvem, né, tendo irmãos que escutam as minhas confissões, é muito difícil. Eu sei que é uma dificuldade para todos, mas é uma maneira de nós obtermos a vitória.
Essa libertação não ocorre de uma hora para outra, não é um passe de mágica. Há uma necessidade muito grande de relacionamento, uma necessidade muito grande daquele que escuta, né, se envolver e está disposto a ajudar o outro que confessou. Então, como lidar com uma situação que causa tanto sofrimento para nós? Que é um pecado, que é um projeto que fizemos, algo que nós estamos realizando para satisfazer as nossas próprias vontades, que saiu do controle de Deus, que não estava de acordo com o que Deus quer para a nossa vida, mas nós insistimos para satisfazer o nosso ego, para satisfazer um vazio que está dentro de nós. Isso porque, óbvio, antes nós buscamos em fontes erradas, né, aquilo que preenche a nossa vida, o nosso tanque emocional, e queremos preencher com projetos, com atitudes que não estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós, né? O que Deus tem para mim? Qualquer coisa que eu faça, que Deus não esteja envolvido, que Deus não tenha aquilo para mim, isso vai me causar sofrimento. Não só pecados, mas também todas as outras atitudes, que muitas vezes são legítimas, muitos projetos legítimos, mas no entanto não estão de acordo com aquilo que Deus tem. E eu estou buscando isso apenas para ou satisfazer um desejo, ou demonstrar para o outro que eu sou capaz, né, que eu posso também. Isso são situações que nós precisamos resolver na nossa vida. E como confiar em alguém, a ponto de estar seguro de que não haverá julgamento, não haverá condenação, não haverá escândalo por aquele que vai ouvir? Como confiar nisso? Então aí nós louvamos a Deus pelo que ele tem revelado para nós, que é um ambiente de paternidade, um ambiente de segurança, onde eu possa me sentir seguro em uma pessoa, em um irmão, que eu olho como pai, que eu vejo como pai, porque o pai é aquele que olha para você não com olhos de condenação, não preocupado com as circunstâncias dos fatos cometidos, mas ele olha como um filho amado que precisa de resgate, que precisa de ajuda, e ele acolhe nos seus braços. Ele não tem pretensão de ganhar nada com o erro do outro, porque ele é pai, ele ama, né, incondicionalmente. Nesse contexto de paternidade é que nós trabalhamos também a questão da confissão e do aconselhamento. Então essa é a nossa segurança, de que Deus tem nos revelado a paternidade e que Deus tem nos revelado que temos a capacidade, que temos condições e que temos pessoas que podem nos ouvir, pessoas que nós podemos abrir a nossa vida. A confissão, ela resolve esse sofrimento. Então, Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então isso quer dizer que o pecado nos faz travar a nossa vida. Nós não prosperamos espiritualmente, não prosperamos também na nossa vida diária, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, nos relacionamentos familiares. O pecado, ele trava a nossa vida. Não há prosperidade. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que confessa seus pecados, ele prospera e encontra misericórdia. Então o que nós temos na confissão? Essa palavra é muito clara, misericórdia. Então, se eu quero misericórdia, eu encontro essa misericórdia na confissão. Aquele que me ouve, ele é usado por Deus para estender sobre mim as suas misericórdias, a misericórdia do Pai. Tiago também tem uma lição extremamente importante, Tiago 5,16, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o primeiro que nós temos aí é que quem é esse outro? É essa pessoa de confiança, essa pessoa que eu considero como pai, aquele que eu tenho segurança, que eu possa me abrir, né, uns aos outros. Então, dentre os irmãos, você vai encontrar alguém, você vai encontrar pessoas que você pode se abrir. Isso é uma direção da palavra de Deus, é uma ordenança. Confessai, confessem os seus pecados, né? E aí nós teremos cura. Isso significa que o pecado traz doenças. Não só doenças emocionais, a doença emocional é a primeira delas, que você fica com a sua vida emocional completamente
distorcida, e isto abre brecha para a queda da sua imunidade e entra outras doenças. Então muitas pessoas estão sofrendo, estão doentes, porque a sua vida emocional ela está doente, devido a pecados, devido a atitudes erradas, a projetos equivocados que ela tem desenvolvido, e ela não tem tido uma atitude de abertura e de abrir a sua vida a outros. Não é por isso que eu estou dizendo que não são apenas pecados, mas principalmente eles que nos perturbam, pecados íntimos, pecado relacionado aos nossos desejos, que queremos o tempo todo satisfazer os desejos da nossa carne, mas também todas as outras atitudes que vêm também tentar cobrir esse vazio emocional que temos em nós. E nós sabemos que a fonte das nossas emoções, a fonte da nossa alegria é Cristo Jesus, mas quando nós desviamos e vamos em fontes erradas, nós nos deparamos com pecados, nos deparamos com atitudes nossas, com decisões nossas que vai nos causar problemas, que vai nos causar doenças espirituais, doenças emocionais e, na consequência, até doenças físicas. E muitas vezes nós somos travados em toda a nossa vida, tanto espiritual como a nossa vida diária, no trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Então eu preciso confessar. A palavra de Deus já nos orienta isso. Que a solução para eu me livrar desse fardo, desse peso, é encontrar alguém que eu possa confiar. Mas quem é esse alguém, né, que escuta a confissão? E como ela deve se comportar? Qual é o nível de sua maturidade, né? Como que deve ser a reação daquele que escuta a minha confissão? Se espera a acolhida e não a concessão. Então aquele que acolhe aquele que escuta uma confissão ou qualquer outra situação, é preciso ter o sentimento de acolher, trazer aos braços, ouvir essa pessoa, ouvir com atenção, ouvir todos os detalhes, ver a sua situação. E outra, nunca abrir concessão, porque essa não é a solução do problema. Se eu conceder, se eu permitir, a permissividade, ela vem muito se não tiver uma maturidade, não tiver segurança na palavra. Se espera de um conselheiro um ombro amigo em que se possa chorar, porque nessa primeira situação vai ter muito choro, vai ter muito sofrimento, e esse conselheiro, aquele que escuta, ele precisa de estar preparado. Para isso, aquele que procura um conselheiro precisa de encontrar alguém, no mínimo, do seu nível espiritual ou de maturidade, né? De maturidade espiritual ou acima dele. Se espera uma mão amiga, então, para que possa segurar e conduzir por um tempo. Então, aquele que escuta uma confissão, ele passa a ser o conselheiro e sabe que vai gastar um tempo para caminhar uma nova jornada, um novo caminho com essa pessoa que está buscando a restauração. Então eu preciso de compreender que é necessário que eu tenha esta visão de que eu vou acompanhar essa pessoa. Alguém que se encontra nessa situação perdeu o rumo da estrada, está perdido e precisa de alguém para conduzi-lo. Então quando você recebe alguém para ouvir uma confissão, você tem que entender que é uma pessoa que está sem rumo, que está perdida, que está totalmente desequilibrada na sua vida, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. E você precisa acolher, trazê-la para o equilíbrio e ter um acompanhamento um pouco longo até que ela se restaure, até que ela continue a caminhar sozinho dentro da sua jornada. Então o conselheiro é aquele que escuta uma confissão. E ele passa a ser o aconselheiro, não só o que escutou a confissão. Não basta você ouvir. A confissão ela é boa, ela traz cura, ela tem oração, mas ela não pode parar por aí. Precisa de um acompanhamento, precisa da paternidade, precisa de relacionamento com aquele que ouviu, né? E para isso não se espera do conselheiro julgamento, espanto e muito menos curiosidade. Então uma das questões muito sérias ao ouvir confissão é não ter curiosidade de saber detalhes, por que isso, por que aquilo, mas discernir de Deus quais são as perguntas que devo fazer. O que eu de fato preciso saber, quais são os detalhes que eu preciso saber para ajudar melhor essa pessoa. E eu preciso saber conduzir a pessoa a conversar, a falar, a colocar para fora tudo aquilo que de fato é necessário colocar.
O conselheiro precisa ser discreto, inspirar confiança e segurança no contexto da paternidade. O conselheiro não fala de si mesmo. Então, nesse momento, não é hora de você expor a sua vida, de expor os seus problemas. Neste momento, é hora de você acolher, é hora de você ajudar. Com certeza, você que está sendo conselheiro nesse momento, também tem pessoas que te ouvem, que te acompanham e que te ajudam também a caminhar. Porque esta é a relação de paternidade. Não existe pai que não seja filho. Então você também tem essa relação de filiação com alguém, né? E tendo em vista que eu não falo de mim mesmo, mas eu falo de quem? Né? Qual é a minha orientação? Nós temos em João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Claro que esse texto tem um contexto, né, da presença do Espírito Santo, que vai revelar toda a palavra de Deus a nós, mas isso também é específico, que eu tendo o Espírito Santo, ele vai me guiar em toda a verdade, ele vai me revelar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? Então, eu preciso de ter comunhão com Deus. Então, o conselheiro ele precisa de ter uma vida de íntima comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, para que ele não fale de si mesmo, porque o que está em nós mesmos, não vai ajudar ninguém, não é antídoto contra o pecado, mas é a palavra de Deus, mas é a revelação que o Espírito Santo nos dá, que vai impactar a pessoa que está passando pelo problema, pelo pecado, que está necessitando de cura, que está necessitando de perdão. É essa palavra vinda do trono de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus em nós, no conselheiro, é que vai restaurar a vida desses irmãos. O conselheiro tem como base a palavra de Deus, não filosofias. Nós podemos ter bastante conhecimentos seculares, né? Podemos ter conhecimento de filosofia, de toda a ciência, mas nós sabemos que a palavra eficaz é a de Deus. É essa palavra que vai dar direção, que vai resolver as questões íntimas, né? Como diz em Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Somente a palavra de Deus tem esse poder, porque nesta palavra vem a pessoa de Deus. A filosofia, a ciência, ela é boa, ela até instrui, mas ela não tem o poder de transformação, porque ela não tem o autor presente nela. E a palavra de Deus tem o autor. Deus está presente na palavra. E essa palavra penetra no coração, penetra na alma, penetra no espírito daquele que ouve. E ela pode trazer a cura e trazer a transformação e mudança de vida para esse irmão. É por isso que é necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra. Não de jargões pré-estabelecidos, produzidos. Isso não é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, fora do contexto, ela não é a palavra de Deus. Pode até citar textos bíblicos, mas quando ele se torna jargão, quando ele não é uma revelação. Então não basta eu dizer um versículo bíblico para o irmão que está nessa situação. Eu preciso de levar uma palavra revelada, até usar o texto bíblico. Mas que este texto bíblico esteja acompanhado da presença do Espírito Santo, acompanhado do autor da palavra, que é Deus. A confissão e o aconselhamento são elementos fundamentais que envolvem o processo da relação da comunidade no contexto da paternidade. Então nós estamos falando da necessidade da confissão, a necessidade do conselheiro e como que esse conselheiro deve agir. Esse é o contexto da paternidade dentro de uma comunidade que tem a revelação de Deus para prosperar na sua vida espiritual. Lidar com esse desafio é o trabalho do pai, pois na relação paternal que se constrói a confiança necessária para trazer luz em tamanhas trevas. Então essa relação de paternidade é que vai trazer a segurança para aquele que deseja e que precisa confessar os pecados. Na relação de paternidade podemos compartilhar as forças e fraquezas da natureza humana. Então nesta relação nós podemos compartilhar
tanto as nossas forças e principalmente as nossas fraquezas. Porque sabemos que não seremos julgados, porque a figura do pai é a figura daquele que ama incondicionalmente. E é esta relação que nós precisamos ter. A paternidade representa seguridade, maturidade e, acima de tudo, a acolhida. Ela expressa braços abertos, prontos para acolher o aflito, independente das mazelas que causam tal aflição. Independente do que o aflito tenha cometido, independente das consequências deste ato, eu preciso recebê-lo, eu preciso acolhê-lo, porque é só dessa forma que eu posso trabalhar a restauração dele. Né? Para a figura do pai, não importa o tamanho do problema, as consequências ou até mesmo regras que foram quebradas no processo, mas acima de tudo o bem-estar daquele que enfrenta tal conflito. Logicamente que no processo de restauração, no processo de instrução, eu vou falar dos princípios de Deus, eu vou falar das regras estabelecidas por Deus. Mas no momento da acolhida, o que importa é o indivíduo que chega ferido. E eu preciso curar essas feridas e depois trabalhar a restauração. O que importa é o processo de libertação a ser novamente conquistado por aquele que a perdeu. Uma pessoa nessa situação perdeu a sua liberdade e ela precisa encontrar novamente essa liberdade. E essa liberdade está em encontrar Cristo, em encontrar o perdão de Cristo. E os conselheiros, neste momento, vai fazer essa mediação de levá-lo a reconhecer que Cristo pode perdoar pecados, que Cristo é o único mediador entre ele e Deus. Eu posso mediar a situação, mas quem vai mediar ele e o Pai é o nosso amado Jesus. Somente uma figura paterna pode assegurar o outro a externar suas fraquezas, sejam elas quais forem e seja quais forem as consequências. Eu quero lembrar aqui que a figura de pais naturais, muitas vezes nós não encontramos isto. Mas não significa que isso que esteja errado. O que está errado é a relação de paternidade que existe nas famílias natural. Porque nas famílias natural, esta é a figura do pai. De dar segurança ao filho, de expor as suas mazelas, de expor os seus problemas, para receber cura aos braços do pai. Agora, dentro da comunidade, nós estamos buscando essa revelação em Deus. Nós estamos entendendo que Deus está falando conosco para viver isso em comunidade. E, acima de tudo, viver isso em nossa família. Né? Dentro das nossas famílias naturais. Diante do Pai se tem total segurança da acolhida, correção e companhia para construir um novo caminho a trilhar. Mais uma vez eu quero reforçar aqui que a figura do Pai que nós temos que olhar para compreender esse contexto é o Pai eterno, é Deus. Ele é o Pai perfeito. Os pais naturais, eles são humanos, eles são falhos. No entanto, eles receberam a incumbência, sim, de ser essa segurança para os filhos. Mas, no entanto, também são falhos. Mas quando nós falamos de paternidade, nós estamos vendo Deus como aquele que é a nossa meta, aquele que é a nossa medida perfeita, é aquele que nós queremos exercer como Ele. Então, quando nós acolhemos o irmão, nós devemos nos espelhar no Pai, em Deus, para poder fazer essa acolhida. Não espelharmos nos pais naturais, porque nos pais naturais nós vamos encontrar falha. Mas Deus é capaz de nos capacitar a fazer o que Ele faz, porque Jesus já havia nos dito que nós faremos coisas maiores do que Ele, né? Porque Ele fazia aquilo que o Pai mandava fazer, e nós iríamos fazer coisas também. Então, cuidar de filhos é uma tarefa que Deus nos deu. E Ele nos capacita a fazer isto, a acolher os filhos e a ajudar na restauração dos filhos. O aconselhamento paternal não se baseia em jargões fabricados, como eu já disse, em textos bíblicos, em chavões, para poder fazer com que a pessoa se restabeleça. Isso não vai fazer a diferença. Mas o que faz a diferença é a penetração da palavra de Deus com o seu autor, que é Deus, na vida dessa pessoa. Essa pessoa experimenta Deus, experimenta a presença de Deus. E nós somos aqueles que vamos ajudar a levar essa presença de Deus novamente para ela. Não se baseia em punições, como se elas trouxessem purificação e segurança de que a guerra acabou. Então, essa questão que nós conhecemos muito famosa, de colocar a pessoa no banco, algumas pessoas que têm alguma atividade na igreja, alguma atividade na comunidade, ela fica suspensa como punição.
de hipótese alguma deve ter esse interesse. Mas, obviamente, para a segurança, para a proteção dessa pessoa, ela muitas vezes ela é preservada de muitas ações, para ela não ficar exposta. Por quê? Para que ela seja restaurada e retome as suas atividades com segurança e que ela tenha esse tempo para ela pensar nela agora. Agora não importa as atividades, não importa qualquer coisa que ela esteja fazendo na comunidade, porque nesse momento o que importa é ela. Então quando nós, na nossa comunidade, que nós temos essa maneira de agir, quando nós retiramos as pessoas de linha de frente, a proteção é para ela. Nós não temos nenhuma pretensão de preservar a comunidade, de preservar a reputação, exceto quando uma pessoa permanece no pecado. E aí então nós temos que preservar a reputação sim da igreja, da comunidade, preservar a comunidade, porque a pessoa escolheu permanecer no pecado. Mas nós estamos falando de restauração. E como nós estamos falando de restauração, obviamente que é costume nosso tirar essa pessoa de linha de frente. Mas acima de tudo é porque nós estamos pensando na acolhida, pensando na restauração desta pessoa. E não de um contexto de punição. A punição, ela não vai trazer a cura. O que traz a cura é o amor eterno do Pai. É o amor, é a misericórdia que traz a cura. Quando for necessidade do afastamento das atividades exercidas na comunidade, deve ter como objetivo único aquele que confessou os pecados. E não visando reputação, mas visando a pessoa, visando aquele ferido que precisa ser restaurado. Quando há uma situação de persistência no erro, aí sim nós temos que os afastar. Não há outra saída. A paternidade se baseia em relacionamento construído de tal forma a gerar intimidade entre os envolvidos, baseado em confissão e honra, considerando as pessoas livres do controle da punição e do medo. No processo de confronto com o pecado, as perguntas certas, na hora certa, são estratégias exitosas utilizadas para trazer libertação, pois leva segurança ao confesso, fazendo-o entender que o que está sendo confrontado é o pecado e não ele. Isso tem que ficar muito claro. Nós confrontamos o pecado e não a pessoa. O conselheiro precisa ser imparcial. Não temer perder relacionamento, pois pelo contrário, é a transparência que fortalece os relacionamentos. O conselheiro deve ter coragem para enfrentar o pecado. Deve saber que o que está sendo confrontado é o pecado e não a pessoa. Então, muitos conselheiros, muitos líderes têm medo de enfrentar o pecado, têm medo de exortar os irmãos, têm medo de falar as verdades com amor e fica com medo do membro não participar mais, dele não continuar mais, de perder membro. Isso não é o caminho correto. Porque nós não temos preocupação em número, em encher, mas nós temos a preocupação que as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus, que ela esteja preservando a sua vida espiritual. Queridos irmãos, foi um prazer falar com vocês. Mais uma vez eu peço desculpa pelo jeito engessado de falar, porque isso aqui é uma gravação, mas eu acredito que vocês possam fazer uso, né, disso, e também, na sequência, eu vou encaminhar atividades, algumas questões reflexivas sobre a ministração. Deus abençoe a todos.